Fala galera, seja bem-vindo ao podcast Mentalidade Varejista. Se você transformar a sua mentalidade, você vai dominar o varejo. E hoje eu vou trazer os bastidores de como eu fiz numa rede de supermercado dobrar o faturamento. Tudo isso mudando isso daqui, gestão de pessoas, ativando a alma. E aí, além disso, trazer e proporcionar uma nova onda de transformação, de cultura, de clima organizacional. Tudo que hoje dentro de um varejo como é hoje, bem difícil de mão de obra, bem escasso. Eu vou trazer para vocês essa parte dos bastidores aí para a galera aí. Então, você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu me chamo Adriano Oliveira. Se inscreva aí no canal, deixa o seu like. Se você também não curtiu, deixa sua descurtida também. Alguma ação você precisa fazer, então tome essa decisão aí de me ajudar ou de não ajudar também. Tanto o seu like quanto também o seu dislike são coisas aí muito bacanas aí se você também não gostou, fechou? Galera, é o seguinte, empresários, você que é colaborador, gerente, encarregado, comerciante, varejista, hoje eu vou trazer para vocês esse bastidor do varejo da rede de supermercados. Como que eu fiz, como eu dobrei o faturamento. E cada vídeo desse que eu vou soltar, eu vou trazer para vocês pílulas, códigos, para você começar a aplicar imediatamente na sua loja, no seu comércio. E imediatamente você também vai ver a transformação e o que isso vai causar dentro do seu ambiente. É aquilo. Quando Deus chamou Noé deu o projeto para Noé construir a arca lá, todo mundo achou que aquilo era loucura. Mas depois que aquilo ficou pronto, todo mundo entendeu que Deus estava com Noé. Então, quando você começa algo, né, quando você começa ali a abrir um caminho, vai ter crítica, nem todo mundo gosta de mudança, vai ter insegurança, vai ter medo por parte das pessoas, mas entenda uma coisa, é necessário tomar decisões. Decisões que você está evitando, decisões que você tem medo, decisões que você vem carregando com a barriga e isso daí vem atrapalhando sua vida emocional, mental, causando estresse, ansiedade, burnout em você. Então hoje eu vou trazer para você o que eu fiz. Esse é o primeiro pilar. Se você não tem um planejamento, escuta bem o que eu estou dizendo para você. Se você não tem um planejamento no seu mercado, você vai ser uma pessoa que vai viver apagando incêndio na sua loja. Sabe o que acontece? Se você não tem um planejamento, você vai ter que ser ou um herói, ou você vai ser o vítima dessa história, ou você vai ser o socorrista. Tudo por falta de planejamento. Então, quando você não tem um planejamento, você está colocando esse grande barco, que é a sua empresa, em perigo, em estado de alerta. Então, nesses bastidores que eu vou trazer, eu vou revelar um monte de situações que você pode evitar e não deixar que isso aconteça. E a última coisa que eu vou revelar aqui pode mudar o game imediatamente aí do seu comércio, de uma forma assim surreal. Então, antes de você causar uma transformação no seu ambiente, antes de você proporcionar uma mudança, a primeira coisa que você tem que fazer é mapear. Fala assim comigo, mapear. O que é mapear? Você tem que mapear as necessidades, as dores, as dúvidas e os desejos de tudo que está acontecendo ou você quer que aconteça dentro da sua loja. Sabe por quê? Porque se você não mapear, não sondar, você não vai ter um diagnóstico. E aí você vai ser aquele tipo de pessoa que não tem planejamento e vai viver pagando incêndio. Então por que é importante você mapear? Por que é importante você diagnosticar? Porque muitos dos problemas que estão acontecendo não é a raiz.
são só frutos. E fruto você arranca um, nasce outro. Você vai arrancar um, vai nascer outro. Agora, quando você trata a raiz, aí você muda o jogo. Então, às vezes, empresário, você que está aí me assistindo, você está passando a vida toda tratando os frutos, mas não tratando a raiz principal do seu problema. Então, o que eu trouxe dentro dessa rede de supermercado que fez dobrar o faturamento? Eu tive que mapear, eu tive que sondar. Então, antes de eu entrar nessa empresa, e esse faturamento ele é comprovado, né, essa dobra, eu fiz um trabalho, né, eu sou formado em coach, sou escritor, e eu trouxe um projeto, né, um acompanhamento, sessões com os donos dessa rede de supermercado. A gente ficou por 3, 4 meses juntos. E ali, a gente foi desenvolvendo, expandindo a mentalidade deles. Eu fui dando autossugestões, sugerindo mudanças, que na visão do dono, a gente tem até um vídeo gravado junto, onde ele faz um depoimento para mim, falando do meu trabalho. E nisso daí tudo causou para ele um desconforto. Por quê? Porque precisava tomar decisões. E essas decisões que precisavam ser tomadas eram decisões que estavam sendo evitadas. Mas como eu mapeei todo o sistema, eu mapeei toda a logística, eu mapeei toda a gestão que estava acontecendo naquele lugar, eu identifiquei uma coisa. Então por isso é importante quando você mapeia, você faz um diagnóstico ali, um tour 360, e você faz esse diagnóstico, você descobre uma coisa. Você identifica a raiz. E ali a raiz era um teto, e esse teto ele precisava ser eliminado, substituído por alguém mais qualificado, com alguém muito mais carismático, maleável e flexível para estar na frente daquilo. Nos olhos dos donos, aquilo ali era impossível acontecer, mas precisava acontecer. Então isso aí aconteceu lá em 2020 e depois dessa formação que eu dei para eles, né, esse processo de coach que a gente fez, eu fui convidado a formar os gerentes deles em líderes coach, com a metodologia coach, para aprender a ser um bom líder, influenciar, engajar sua equipe, aprender a resolver problemas, conflitos, influenciar, delegar, aprender a comunicar. Então eu fiz todo esse trabalho com eles e em 2023 eu fui convidado para ser um coach interno, um líder coach dentro dessa rede. E após eu mapear, eu identificar tudo que estava acontecendo ali dentro, eu criei a primeira solução. Qual que foi a solução? Lá no processo de coach, a gente criou uma coisa chamada cultura, porque não tinha. Uma cultura, ela tem 3 pilares. Missão, é o que todo dia o seu colaborador vai vir para fazer. Ele faz aquilo ali por quê? Para quê? Para quem? É a missão diária. Valores. Então, se você tem valores, quais são os valores da sua empresa hoje? E é em cima desses valores que vocês vão trabalhar. É em cima desses valores que vocês vão fazer o negócio acontecer. Então, se você não tem valores, quero te lembrar de uma coisa. As pessoas vão andar nos valores delas. As pessoas elas vão fazer conforme os valores dela. Então elas vão trazer os valores de fora para dentro. Lembra do que eu falei? Se você não tem um planejamento, você vai viver apagando incêndio. Por quê? Porque os valores das pessoas são distorcidos, são generalizados. Então precisa ter valores. E a gente criou 5 valores. E por último, tem que ter uma visão. O que é visão? Aonde vocês querem chegar? Aonde você quer chegar como empresa? Como varejista? Onde que você quer chegar com o seu time? Ô gerente, você que está me ouvindo, onde você quer chegar com a sua galera? Como que você vai influenciar isso? Qual que é o plano? Então precisa ter uma visão. Daqui 5 anos vocês querem estar onde? Faturando quanto? Com quantas pessoas?
Com quanto de despesa? Tem que ter uma visão. Vai multiplicar as lojas? Porque quando eu entrei, eram 6. E depois a gente virou 7. E eu tive o privilégio de recrutar, assim como eu substituí 80% dos funcionários. Eu substituí os perfis ruins, que eram sabotadores do ambiente, por pessoas novas, com perfis novos, com perfis corretos e eficientes para que a operação fosse eficaz. Porque é o seguinte, se você não treina ou não desenvolve o seu time, você ingesta e cada funcionário ele simboliza 1 milhão. Cada funcionário simboliza 1 milhão. Então esse funcionário não tendo um desempenho, não tendo proatividade, não sendo produtivo, ele vai atrapalhar as metas, ele vai atrapalhar o faturamento. Então, você que tá me ouvindo, você precisa entender o seguinte, tem que ter um plano, tem que ter uma visão do que você quer. E eu como coach, né, nessa parte estrategista, com as ferramentas que eu tenho, com o recurso que eu carrego, com a capacidade que eu tenho de influenciar pessoas, de comunicar e incentivar e motivar e engajar e colocar essa galera para funcionar, eu tive que ter um plano. E qual que era o primeiro plano que eu falei? Eu tinha que identificar as dores latentes, a raiz do problema daquele lugar. Então, o que eu fiz quando eu identifiquei? O maior problema daquele lugar era ruído. Fala assim comigo, ruído. Tem ruído aí na sua empresa? Coloca aí nos comentários aí. Tem ruído na sua empresa? Com certeza tem. Ruído é fofoca. O ruído é a falsa testemunha. Ela fala da versão dela, não do fato que aconteceu. Tem ruído aí na sua empresa? O que é ruído? É a falsa testemunha, é o fofoqueiro. Nosso patrão chamava isso do pica-pau da arca. Então, existem muito fruto disso no ambiente quando você não tem uma cultura instalada dentro do lugar. Vai ter muito ruído, e era uma das coisas fortíssimas que tinha. Muita gente desconstruindo o que a gente queria construir. Então, é necessário, o que eu vou falar para você aqui, quando eu falar para você, vai ser necessário substituir as pessoas ou convidar elas para transformar a mentalidade. Lembrando, esse podcast aqui é o podcast Mentalidade Varejista. Então, se você mudar a mentalidade, você domina o jogo do varejo. Mudou a mentalidade, domina o jogo. Porque isso aqui é reprogramável. Você pode reprogramar, tem como reprogramar a mente de qualquer funcionário. Porque a vida, a história, o passado, os traumas, configuraram a mente deles e eles se tornaram aquilo. Só que eles não têm autoconhecimento. Então o varejo não vai ser só um lugar que eles vão trabalhar. O varejo não vai ser só um lugar que eles vão vir fazer a atribuição deles e ganhar um salário do mês. O varejo ele pode ser mais. Ele pode ser um lugar de educação. Ele pode ser um lugar de desenvolvimento humano. Ele pode ser um lugar de autoconhecimento. Ele pode ser um lugar que transforma a vida das pessoas. Eu sei que tem milhares de varejistas, centenas e dezenas de redes varejistas que tratam o funcionário como número. Só que se você não dar recursos, se você não colocar combustível neles, se vocês não desenvolver eles, a rotatividade de funcionário dentro do ambiente vai ser gigantesca. Por que eu estou falando isso? Porque a gente viveu isso, eu vivi isso na pele, eu vivi esses bastidores. Eu não era só bastidor, e muitas das vezes eu estava executando tudo também. Saindo da parte estratégica para ser o tático da situação. Porque toda empresa tem o operacional, a parte tática e a parte estratégica. Então, quando eu identifiquei que havia muito ruído, quando eu identifiquei que a empresa contratou muita família, então tinha casal, tinha filho, tinha cunhado, primo, prima, irmão, irmã. Não só dos donos, mas de outros contextos de colaboradores, por causa da necessidade. Então você vai indicando um, indicando o outro, aí você vai pegando, chegou num ponto que era problemático.
Era problemático. Você resolvia problema desnecessário. Mas por que desnecessário? Fala assim comigo, quando você recruta errado, você paga um preço maior. Então, quando você recruta errado, quando você tem um planejamento de recrutamento ruim, você vai ter que ficar pagando incêndio. E ficar pagando incêndio, esse é um dos grandes BO. Por quê? Porque isso é retrabalho. E fazer retrabalho é você refazer coisas e gastar energia, tempo, com coisas que já poderiam ter sido resolvidas antes. Então, quando eu diagnostiquei essas duas raízes de todas as outras raízes também que eu identifiquei, mas essas duas foram importantes, eu criei um movimento. Fala assim comigo, movimento. Em toda a história da humanidade foram criados movimentos. Movimentos políticos, movimentos religiosos, movimentos ativistas, tudo foi criado um movimento. Vou dar um exemplo para você do Martin Luther King. Qual que era o movimento dele? Ele, toda vez que ele começava um discurso, ele dizia, eu tenho um sonho. Qual que era o sonho do Martin? Era ver brancos e negros sendo uma só de mão dadas. Porque havia o quê? Muito racismo, muito preconceito. E ele trouxe esse discurso, porque ele tinha uma visão. Então ele pregava aquilo, ele ensinava aquilo, porque ele acreditava nisso. Então você precisa, você que está me vendo aí, empresário, você precisa criar um movimento. O que era o movimento, Adriano? O movimento é como se fosse uma estrela guia. E aí, o movimento que eu criei dentro dessa rede, que foi ali que começou a mudança, ali começou o movimento. As águas que estavam paradas começou a serem agitadas. Então o ciclo, a estação estava chegando num momento diferente. A lua estava mudando. E aí a gente começou um movimento. E esse movimento ele foi chamado de construir ou destruir. Então a gente marcou uma reunião geral com todos os colaboradores ali da rede da praia. A gente criou uma reunião geral. A gente criou uma pulseira para deixar isso ainda mais, vamos se dizer assim, ainda mais memorável e mais sinestésico. Aquelas pulseiras de elástico, sabe? Uma pulseira laranja, que era uma das cores das paletas da empresa, né, da marca da empresa, laranja. E ali a gente colocou construir ou destruir. E a gente ficou por um ano batendo em cima disso. Então, eu tinha ensinado os líderes e vinha capacitando os líderes em reuniões atrás de reuniões. E os líderes iam capacitando o seu time. Batendo na tecla, construir ou destruir. Então, eu ia resolver um conflito. O que eu falava? Esse problema, ou o que você está fazendo, está construindo ou destruindo? Então, toda a delegação, ou todo o feedback, todo o momento ali de reflexão para que pudéssemos ajustar o que estava ruim com os funcionários. Nós começamos a bater em cima disso. Então, a gente tinha um grupo, né? Tem um grupo, onde tem a escala, e ali a gente fazia o quê? Colocava frases, colocava texto. Então, nessa reunião, foi aonde eu implementei o movimento. O movimento construir ou destruir. Por quê? Porque para construir leva tempo. Para construir, você leva tempo pra caramba. Porque ali não é um robô, é um ser humano. E o ser humano, ele primeiro te conhece. Depois, ele gosta de você. E depois ele confia em você. Então, tem um processo. Principalmente para mudar a mentalidade. Só que eu costumo dizer que eu não treino pessoas. Eu desperto a alma delas. Eu transformo a mentalidade delas.
Eu falo, eu tenho um conteúdo que outros gerentes, outros líderes, outros profissionais não têm. É uma coisa minha, uma autoralidade, um dom e um recurso que eu tenho de reposicionar palavras, mudar significados para mudar a mentalidade das pessoas. E as pessoas passam de ser colaboradores e começam a ter uma mentalidade de senso de dono, de crescimento, de carreira, de avançar, de ganhar mais, mas tudo isso precisa de um planejamento. Então, para você começar a resolver um problema, precisa ter um planejamento. E todo o planejamento dentro da rede que eu estava era claro para mim e já escrito no papel para eu implementar os processos em cada tempo, em cada momento, em cada situação, em cada lugar. Então, por que é importante você ter um movimento? Porque o movimento começa a causar o desconforto. E quem não está ajuntando com você vai estar espalhando. Então, ali você vai descobrir quem está com você, quem quer mudar, quem quer crescer. E ali também você vai conhecer os profanos. Aqueles que não estão junto, aqueles que estão desconstruindo a cultura implementada no seu lugar. Ali você vai descobrir quem está desconstruindo. Ali você vai descobrir quem são os pica-pau da arca. Ali você vai descobrir os tóxicos, os que têm câncer e que estão infectando o clima organizacional do seu ambiente. Então, só para você ter ideia, eram 80 funcionários, 65 funcionários foram substituídos e contratados novos perfis corretos. Você entende uma coisa, o recrutamento, a pré-seleção de entrevista, de recrutamento, se você fazer errado, você paga um preço caro. Você vai receber processo, você vai receber gente problemática. E aí, sabe o que acontece? Depois, no final, você paga um preço maior. Então, tem que saber contratar, tem que saber recrutar. E eu recrutei ali, eu substituí ali 65% e hoje a empresa são 180 funcionários. Caramba, Adriano, cresceu, abriu mais uma loja, mas eu tive que substituir essa jornada de pessoas, né? Essa leva de pessoas. Por quê? Porque não era o perfil correto para aquele momento. A mentalidade não era boa. E assim, quero te mostrar uma ilustração. Na sua empresa, vai ter as pessoas. O seu comércio, o varejo é um grande barco. Né? Você tem um grande barco lá. Vai ter pessoas que estão lá ou vão ser contratadas para manter esse barco flutuando. Dentro desse barco também tem as pessoas que gostam de desconstruir ou de destruir. O que essas pessoas vão fazer? Elas vão fazer buraco no seu barco, e aí o seu barco pode afundar. Então precisa ter planejamento para você não deixar isso acontecer e precisa ter decisões incisivas, imediatas, para você proteger a cultura da sua empresa, porque o faturamento ele não está ligado só nos produtos, porque para o produto estar exposto precisa de repositor. Para o produto estar lá embaixo, com boas validades, precisa do que? Do conferente, do estoquista. Se não tiver organização, você vai pagar por produtos vencidos, se não tiver troca, você vai pagar o estoque vai ficar parado e o dinheiro vai ficar parado, você vai perder de vender. Então a mão de obra é que faz o negócio acontecer. E a mentalidade, uma vez transformada, você domina o varejo. Por quê? Porque a galera vai abraçar aquilo e vai fazer acontecer. Então, vai ter as pessoas que vão manter o barco flutuando, que são o quê? O financeiro, a parte administrativa, a parte fiscal, né? A questão das notas fiscais, a questão da compra, a questão dos setores. Só que tem pessoas que você vai contratar, que qual que é o objetivo do grande barco? É movimentar, sair do ponto A para ir para o ponto B. Foi um objetivo, um faturamento maior, para uma meta. Então vai ser pessoas que você vai contratar que elas vão o quê? Mover esse barco. O barco vai começar a se movimentar. Então tem pessoas que estão no ambiente de trabalho que elas estão só mantendo o barco flutuando.
É aquela pessoa que entra e sai, ela só quer o salário dela, não quer mais nada. Tem pessoas que estão no ambiente de trabalho, ela só quer o salário dela, mas ela quer, desculpe a palavra, mas ela quer foder o negócio. Ela quer ferrar o negócio. Ela quer atrapalhar o crescimento do seu, da sua empresa, do seu ambiente. Mas vai ter pessoas, esses aí são os talentos. Você precisa ter um planejamento de retenção de talento. Esses daí são as pessoas que vão movimentar o seu barco. Seu barco vai sair do lugar e vai para um outro lugar. Um lugar melhor. Então quando eu fiz essa cultura, eu criei esse movimento, sabe o que aconteceu, galera? Sabe o que aconteceu, empresário? Começou a vir uma estação nova, e nessa estação, vamos se dizer que dezenas pediu conta e mais dezenas eu mandei embora. Fiz demissão. E ensinando os líderes como que faz uma demissão. E muitas delas negociando a saída das pessoas também. Porque era o tempo de mudança. Era o tempo de mudar. Era o tempo de você proporcionar um respirar, um conforto. Porque o dono já estava cansado de tanta situação negativa. Né? O dono, ele quer ver... O dono, ele está na linha de frente. Então, você que está me ouvindo e é dono, você está na linha de frente. Então você resolve POs ali de prefeitura, governo, você responde por tudo, essa é a verdade. São vários problemas para você resolver, aí tem mais funcionário, e aí tem mais a logística. Então assim, é muita coisa. Então para isso você precisa ter um time forte, né? E um time forte é ali a parte estratégica. Você tem que ter uma pessoa que é o clã, é o Charles Xavier, né? Que usa a mente para você criar ali um organograma, um processo, né, um time, uma cultura, um movimento que traz mudança. E você vai ver só que dentro dessa história, desses bastidores, que eu vou estar revelando muita coisa. Esse daí é o primeiro ponto, criar um movimento. Cria um movimento dentro daquilo que hoje é um problema na sua empresa. Cria um movimento que é hoje um problema. Então, assim, naquela época tinha muita gente que destruindo a cultura, desconstruindo o que a gente queria construir. Então, essas pessoas foram convidadas a sair. E aí foram substituídas pelas pessoas que iriam me ajudar a construir o que eu queria. Então, o que eu fiz? Eu comecei a formar mentalidade para as pessoas a pensar como eu penso e a falar a mesma língua que eu falo. Porque unidade, ela é diferente de união. Então, se você pegar um saco de laranja e cortar ele, eles não estão unidos, eles só estão ajuntados. Mas se você cortar, eles espalham todos. Como que é a unidade, Adriano? Unidade é você pegar laranja por laranja e fazer suco dela. Tem como depois separar? Não mais. Se tornou um só. Isso é unidade. Isso é um time que fala a mesma língua. Esse time ele fala... tem a mesma linha de pensamento, tem opiniões diferentes? Tem, é normal. Mas eles estão pelo projeto, eles estão pelo propósito. Eles estão para fazer aquilo dali que eles foram chamados para acontecer. Então, mentalidade varejista é o foco e é a tendência para os próximos anos. Por quê? Porque existe centenas de vídeos na internet falando que trabalhar no varejo é escravidão. Você ganha pouco para trabalhar muito. Então, existe centenas de vídeos no varejo hoje, principalmente no TikTok, nessa geração nova, criticando o trabalho no varejo. E se você não tiver líderes fortes, líderes que sabem influenciar, que sabem marcar e criar memórias afetivas na vida dessas pessoas, líderes que transmitem segurança psicológica, inteligência emocional, reprograma a mente dos funcionários, essas pessoas vão ver o vídeo e vão pedir demissão. Então por que é importante ter uma cultura ali boa, uma cultura forte, uma cultura dentro daquilo que é a sua necessidade hoje? Porque a cultura, ela transmite propósito. E as pessoas
são movidas por propósito. E elas também são movidas por 3 coisas: um bom salário, reconhecimento e um bom ambiente. Maioria das vezes o salário ele pode até ser substituído, lógico que a pessoa vai ter um salário, mas se tiver um bom ambiente, uma carreira para ela e reconhecimento, o salário não vai ser uma coisa tão ali entre aspas importante. Mas ele é importante, ele é a cereja do bolo. Então existe o salário ali monetário, mas também existe o salário emocional. E se o salário emocional não existir, que é reconhecer, elogiar, presentear, sabe? Se você não criar ali um sistema de um funcionário do mês, como eu criei, um destaque do setor, um café com a diretoria, né? E o mínimo para eles, que são coisas assim, poxa, são básicas demais. Mas isso é emocional, é proposital, tem que ter, tem que existir. Essas coisas elas são primordiais dentro da rede de varejo. Tem que ter. Então, chegando perto de finalizar esse vídeo, pô, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, você vai me ajudar muito, um comentário. E se você quer um trabalho diferente aí na sua rede de varejo, me chama, que eu tenho uma estratégia para você que vai mudar aí todo o seu ambiente. Então, ponto principal, criar o movimento. Segundo ponto, criar o movimento dentro da sua dor. Raiz. Identifica qual que é a raiz dos problemas hoje da sua empresa. Crie um movimento. Crie um movimento. Se você criar o movimento, crie com uma frase. Sabe, crie com uma frase. E eu coloquei lá, construir e destruir, mas poderia ser outras coisas. Mas para aquele momento era uma frase de provocação. Era um tema de provocação. Você está construindo ou está destruindo? A pessoa não sabia o que responder. Essa mentalidade sua está ajudando a gente a construir ou está ajudando a gente a destruir? Como eu falei, para construir demora, mas para destruir é rápido. É muito rápido. É muito rápido. Então, no começo do movimento, foi como eu falei no começo, lá desse vídeo. Você está construindo a arca ali, que é a visão, que é o projeto que você está no seu coração. Tem gente que não acredita. Tem gente que acha que isso não vai dar certo. Tem gente que vai achar que isso é arrogância. Tem gente que vai achar isso desnecessário. Tem gente, mas por que vai mexer que está quieto? Gente, eu recebi comentários na rede social, no mercado de emprego, que assim, depois que entrou esse coach aí, a rede a rede piorou. Você vai ouvir esse tipo de coisa. Só que o piorar para essa pessoa é o mundo dela. Piorou, não a rede, porque o faturamento dobrou e a cultura ficou excelente. Mas no mundo dela, tirou ela da zona do quê? De conforto. E ela não entendeu e ela não se colocou para aprender e reprogramar e transformar a mente dela. Então as pessoas vão fazer o quê? As pessoas vão criticar. As pessoas elas vão achar ruim. As pessoas elas não vão aceitar. E essas são convidadas para descer do grande barco. E você ali vai convocar novas pessoas, perfis corretos, né? Tem uma ferramenta para isso que se chama DISC. Eu uso muito ela para identificar dentro do setor que está precisando. A gente usa esse perfil, essa ferramenta, para contratar o perfil correto. E aí depois você vai entrevistar e vai buscar referências da pessoa. E ali, quando a pessoa chegar, você vai formar a mente dela. Tem que ter um planejamento de tour de apresentação, um onboard para apresentar a cultura, as missões, visão, os valores, a expectativa, como que a gente pensa, a nossa mentalidade. Tem que ter um onboard. Né? Já estou entregando coisa demais para vocês. Só que é o seguinte, você precisa criar um movimento. Cria um movimento
Estrutura esse movimento. Se você precisar de ajuda para ir destravar aí o seu varejo e fazer o seu varejo começar a faturar mais, meu, isso daí vai proporcionar coisas grandiosas, colheitas maiores em lucratividade, em faturamento, assim como aconteceu nessa rede. Fechou? Então deixa seu like aí, até o próximo vídeo e se vemos no podcast Mentalidade Varejista. Se você dominar e transformar a sua mente, você vai dominar o varejo. Grande abraço, beijão no coração de vocês aí, tamo junto, valeu!